Alô, pitaqueiros e pitaqueiras do meu Brasil! Eu sou a Aline Prado. E eu sou a Tati Ferreira. E você sabe muito bem, você gosta de vir com o seu pitaco, mas você sabe que quando a farinha é pouca... Meu pitaco primeiro. E hoje tem muita notícia para pitacar. A gente tem aqui mais inteligência artificial, não é mesmo, Aline? Não tá fácil não, hein? Todo episódio agora tem. Eu gostei do negócio. Você viu que ela tá transformando em verbo. Pitacar. Eu pitaqueio, tu pitaqueias. Eu invento palavras. Ele pitaqueia, nós pitaqueamos. E eu nem vi que eu inventei. Vós pitaqueais, então pode patentear, porque você é muito inteligente dos pitacos. E a gente tem inteligência artificial, pois é, pegando esse gancho da inteligência, que está sendo um assunto que quase todos os programas a gente está falando, e hoje vai ter muito pano pra manga pra gente falar, mas não é só isso não, a gente tem Xuxa. Tem Xuxa e polêmicas, tem Belo pagando dívidas, temos Pagou também tudo? notícias sobre o Talibã e assédio na Itália. É. E não tem a ver com jogador dessa vez. Então, vocês vão gostar muito do programa de hoje, que a gente vai trazer vários assuntos e polêmicas. E falando em questões sexuais, a gente tem uma convidada que ela é... Nossa! Não. Primeiro roda a vinheta, depois a gente apresenta. E essa nossa convidada, ela é um tesão de mulher. Ai, gostei. Sabe? Eu vou deixar até pra Tati já falar as considerações Olha, sobre. eu queria dizer que os estúdios Mood hoje, se não explodirem de tanta mulher foda, vou me incluir aqui porque eu tô modéstia hoje. Não, mas não precisa ser modéstia, não. Você é bem foda. Nossa, porque a convidada de hoje, ela é foda. Ó, coisas que ela é, sob meu ponto de vista. Primeira coisa, ela é um dos meus 2 crushes do Aprendiz. O outro eu conto pra vocês depois qual que é. Ela é musicoterapeuta, não sei se vocês estão ligados. Ela expande a minha mente num passeio de Uber de um jeito que vocês não estão ligados também. A gente pode entrar nesse assunto mais pra frente. Ela é mãe recente, empresária, ponta firme demais. Nossa, eu amo quando ela é ponta firme. Chan Ravelli tá com a gente hoje. Bem-vinda! Muito obrigada por me receberem aqui. Eu tô muito honrada de estar com vocês, de estar nessa mesa com tanta mulher foda que eu amo. Quando chegou o convite, eu falei, ó, é sim. Ponta firme, Eu não né? sei do que a gente vai falar, não sei como é. É sim, eu só vou. E a Chan, Estou aqui pra pitaquear. ela joga em todas as pontas. Ela é apresentadora, é influenciadora digital. Ela falou, Tati apresentou a mãe recente, mas é a mãe do 3º filho. E ainda tem um 4º, porque também é empresária. É, mãe recente da Eva, no caso. Da Jade e do Rael já tem um tempo. Já tem um tempo. Pois é, sou mãe há 11 anos, e aí eu tenho nessa escala aí, né? De 11 anos, 8 anos, deu um espacinho, e tem a Eva que tá com 8 meses. E agora, quem é Chan Ravelli por Chan Ravelli? Chan Ravelli por Chan Ravelli? Cara, eu sou preta, crespa, mãe de 3 e feminista. E vaidosa também. E vaidosa. Mas- Vaidosa de corpo e alma. E falando em vaidosa, a gente tem uma notícia sobre você aqui, que não sei nem se você tá ligado aí. Ah, ó. começa com a notícia sobre mim, é isso? Isso mesmo. É isso. Ah. Demorei muito para enxergar a beleza em mim. São as aspas da Chan Ravelli. Vaidosa de corpo e alma, empresária cria conteúdo sobre autoestima e apoio emocional para mulheres negras e mães. Olha, bem a foto deu careca, né? Linda. Aliás, linda demais. Pois é. Eu comecei a fazer muitas experimentações com a minha beleza, assim, de uns 3 anos pra cá. Descobri como é que era a minha beleza de outras formas. Acho que depois dos 40 me deu esse troço de... Tá, vamos ver, né? Vamos ver qual que é agora. Resolvi me rapar meu cabelo, ficar careca de novo depois de 30 anos aí de cabelo. Eu fui careca uma vez, mas naquela pré-adolescência e tudo. E resolvi de novo depois de 30 anos. Fui muito feliz careca. Adorei ficar careca, adorei ser careca, assim. Tô deixando meu cabelo crescer de novo. Mas foi muito louco esse processo de começar a enxergar a beleza. Né? A beleza para a mulher preta, ela vem guerreada, né? Ela vem num outro momento e ela vem sempre embaixo de guerra, sempre embaixo de briga, sempre embaixo da gente... Vendo como é que a gente vai se sustentar, porque é questão de sobrevivência também, né? É autoestima e a sobrevivência a gente se vê bonita.
É bem recorrente isso também, das mulheres depois dos 30, 40, às vezes até 50 agora, a gente escuta muito, se descobrirem enquanto bonitas e aprenderem a valorizar o que elas têm enquanto característica, né? Uma coisa que, de uma maneira geral, para a mulher, tem essa pressão da gente... isso não serve, aquilo não é legal, não sei o quê, o padrão de beleza em si e esse recorte da mulher preta deve ser ainda mais complicado. Ainda mais complicado porque a gente não tinha uma indústria da beleza voltada pra gente. Tem então, isso, né? a gente está falando de muito pouco tempo, porque há 7 anos atrás, e a gente está falando de 7, a gente está falando nem de uma década ainda, porque esse boom das cacheadas, e depois que começou ainda das crespas, porque o das cacheadas ainda começou... Ainda veio primeiro, isso começou há exatos 7 anos, que aí começaram as indústrias a começarem a contratar influenciadoras, embaixadoras, e tudo foi muito graças à internet, sabe, Tati? Porque não tinha, a televisão não tinha esse recorte, a publicidade não tinha esse recorte, e a internet começou a impor mais. E foi aí que trouxe muito também a questão, porque começamos com uma questão estética, para entrarmos numa questão mais profunda sobre existência e resistência. Sim. Então, nossa existência e resistência começou mesmo nesse movimento, né? Foi aí que você começou a enxergar sua beleza ou você começou antes? Eu comecei antes. Eu comecei com... É que, na verdade, eu já cheguei na internet já velha, né? Eu fiz um outro movimento das meninas. Então, sim, eu sou muito grata a toda a internet. Eu peguei bem o começo, né, de todo esse movimento. O primeiro vídeo que eu tenho no meu canal do YouTube é indo para a Beauty Fair em 2011. E pode falar a marca aqui? Claro, toda. Salon Online tinha uma placa gigante, assim, de uma mulher com cabelo lisíssimo, assim, na verdade. E eu cheguei no presidente da Salon Online e perguntei para ele, falei, bacana, mas vocês vendem tanto produto de relaxamento, também vocês vendem tanto, por que não põe uma mulher aí, né, com o cabelo pelo menos cacheado, com o de vocês? E ele foi muito categórico em virar para mim e falar, então, cabelo crespo não vende. Para depois eu ter com ele um contrato de 5 anos com o meu cabelo crespo, com a mesma marca que o dono virou para mim e falou isso, sabe? E depois ele me virou e falou, você, eu lembro de você, eu lembro do nosso papo. Nossa, que da hora. Então é uma mudança que veio muito, que está acontecendo ainda, né? Porque não vamos negar o tamanho de Brasil e até onde essas informações chegam através da internet. Então acho que tem sim muito lugar ainda para galgar, muita gente ainda para despertar a beleza, muitos espaços ainda para alcançar. Acho que agora é que começou a dar uma velocidade, mas eu ainda acho o processo meio lento de autoestima e beleza para mulher preta. Eu ainda acho... O pessoal fala muito sobre representatividade. Eu ainda acho lento. Acho que... Não sei se é porque eu tenho muita pressa, né? Justamente por causa das crianças também. Eles estão crescendo, já de estar pré-adolescendo. E eu tenho muita pressa. Eu preciso que ela se veja. Eu preciso que ela entenda que ela pode chegar a todos os lugares. Eu preciso que ela, adolescendo, ela chegando no mercado de trabalho, não passe pelo que outras meninas passaram agora, ainda com 20, 21 anos. Preciso que para ela seja mais honesto o caminho mesmo, né? Mas essa relação com a beleza começou antes, assim, começou mais cedo para mim. Na verdade, a minha mãe sempre teve muito cuidado de trabalhar a autoestima na gente. Então, eu sempre olhei para o espelho e não via nada de muito errado assim, em mim. Mas eu ia para a rua, era ataque em cima de ataque, ataque em cima de ataque, e eu voltava para casa, eu olhava no espelho e falava, cara, como assim? O que tem de tão estranho aí? Em mim, qual que é o problema, sabe? Porque a identidade sempre foi muito bem trabalhada lá em casa, mas a gente não tinha um letramento racial para poder entender o racismo enquanto estrutura, né? Então, para mim, era meio... mas o que tá acontecendo comigo? Por que é tão feio? Por que eu sou tão feia? Por que meu cabelo é tão feio? Qual que é o problema, né? Eu não conseguia perceber isso. E então, é muito doido. Eu já tinha isso. Eu também não tive letramento racial, mas a gente tem, assim, a questão do colorismo aqui no Brasil. Então, eu ainda tinha uma passabilidade maior por não ser uma negra retinta. Então, em muitos espaços, eu sei que eu conquistei por ter essa passabilidade. Sim. Mas o que também é muito perverso também. Porque, aí, assim, eu não sou tão clara para ser branca, não sou tão retinta para ser considerada, inclusive até pelos meus pares, como uma mulher preta. E eu fiquei durante muito tempo no limbo e sem ter esse letramento. E assim, crescendo, sendo alisada
para conseguir chegar nos lugares e ocupar espaços. E isso me levou para uma depressão muito profunda de não entender o meu espaço, de não entender quem eu era. Você não consegue nem se identificar, né? Porque você tá meio... O racismo rouba, inclusive, nosso direito de ser. Inclusive, não, ele rouba o nosso direito de ser. De existir, né? De existir. Então, assim, por eu ter crescido, inclusive em internet, tudo falado sempre muito sobre cabelos, sobre maquiagem e tal, eu fiz 40 anos e falei, não, peraí, deixa eu testar umas outras coisas aqui, sabe? Entender um pouco mais a minha beleza, porque o cabelo, ele é uma muleta, né, pra gente também. Meu cabelo é tão maravilhoso, ele é uma super muleta pra gente, né? E aí eu falei, não, deixa eu rapar de novo. Primeiro pra abraçar aquela Xande 11 anos lá que teve o cabelo raspado sem querer, né? Sem se sentir confortável para isso. Fiquei muito tempo careca, sentada. Por corte químico? Não, minha mãe mesmo não sabia como cuidar do meu cabelo. Eu nunca alisei o cabelo. E ela não sabia como cuidar, tal. Um dia ela se enfezou e falou, não, vamos rapar esse cabelo. Chega. E me levou lá e a gente rapou meu cabelo. Então. Falou, ó, a gente faz assim, quando você cuidar dele sozinho, você deixa ele crescer. Combinado? Interessante você fazer as pazes foi também isso, dessa assim, forma. Foi um super abraço naquela Xan de 12 anos. Foi um super abraço. Me olhar no espelho de novo, botar uma maquiagem e falar, não, peraí. Agora, é interessante você falar isso de voltar e abraçar, e a gente está falando nessa linha temporal, e a gente já vem discutindo sobre o uso da inteligência artificial e o uso nessa linha temporal. Um assunto que entrou... Não, vou fazer igual o João Kleber aqui agora. Para. Que eu quero trazer uma outra coisa antes disso, porque senão vai ficar um gancho muito perdido, o pessoal vai ficar bravo. Que eu falei que a Xan expande a minha mente em papos de Uber. Fala. E eu acho importante contar isso. A Xan não sabe disso. Mas teve um dia que a gente estava indo gravar para o meu canal do YouTube, lembra? Que a gente Lembra, gravamos para o meu também, foi incrível. E aí a gente estava conversando, porque eu não sei se toda a galera sabe, a Xan, antes de entrar nessa vida de profissional de internet, de conteúdo, né, de produção de conteúdo digital, você era terapeuta, musicoterapeuta. Você ainda é, mas você exercia e tudo mais. Exercia em clínica e tudo, sim. E aí, de alguma maneira, a gente entrou nesse assunto e a gente estava falando sobre a presença das crianças em bares e locais, restaurantes e tudo mais. O negócio foi andando, o assunto foi andando. E aí você chegou no momento que você falou para mim assim, mas você já parou para pensar que todos os tipos de seres humanos que não têm uma utilidade para o comércio, para o capitalismo de alguma maneira, eles são sempre descartáveis? Sim. E aí você trouxe a ideia dos idosos, trouxe a ideia das crianças nesses espaços, por exemplo, as pessoas que não têm tanta condição de consumir e tal. Sim. Depois daquilo, a minha mente expandiu para esse assunto de um jeito que eu preciso te dizer que você plantou uma semente ali que cresceu e virou um grande jatobá, tá ligado? Uma árvore gigantesca, cheia de coisas. Assim. Nossa, então, além disso, fora do digital, viu, gente? Porque se você quiser ter a mente expandida também, a Xan fala muito sobre autoconhecimento lá no @XanRavelli com 2 L's. Mas no dia a dia também ela, pra você ver... Influência de primeira, rapaz. Mas isso, a influência social vem antes também da influência digital. Né? E toda essa vivência serve muito, né? E isso é muito mais belo para mim, assim, no digital. Quando você usa todo o teu background, tudo que você já passou na tua vida e você multiplica o conhecimento. Sim, isso é muito legal, né? Eu acho que é o que a internet está pedindo cada vez mais da gente, né? Mostrar as nossas especialidades, assim. Então, eu senti muito isso, até das próprias meninas mesmo, que vem pedindo, falando, fala mais pra gente, né, sobre inteligência emocional, fala mais pra gente, autoconhecimento, fala mais pra gente dessas coisas, de né, relações insights, saudáveis, né, de relações. Você fala muito sobre a sua relação vamos conversar, né, mais sobre isso, sobre amor, sobre essas coisas que fazem parte, vamos falar disso, né, mais e não só dessa sobre visão mais terapêutica mesmo, né, mais holística. Assim. E não só sobre dor. E não só sobre dor. Existir além disso, né? Além trazer a gente para um lugar de naturalidade mesmo, né? Acho que esse é o grande processo e o bacana do processo também, de você viver em uma comunidade, se encontrar agora nesse período que a gente está. Acho que daquele começo lá, como você falou, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, a gente precisava falar muito mais sobre racismo, sobre tudo isso. Agora a gente precisa falar ainda, mas a gente pode trazer a nossa figura para um lugar de mais naturalidade, de humanização. Assim mesmo, né? Não, a gente
é preto, mas além de preto, peraí, eu sou A gente cozinheira. A gente também ama, a gente também transa. Tem música, a gente ama, a gente transa, a gente tem família, a gente tem Trabalha. filho, a gente trabalha. Essa história de ter A gente família. gosta de futebol, Essa história de ter a gente família é gosta muito de cinema, legal. a gente gosta de música, né? Porque há pouco tempo as novelas, por exemplo, os artistas pretos, quando vinham, chegava o script, né? Assim, chegava o script, especialmente na Globo, por exemplo, que é onde eu trabalhei ali no video show e via chegando os scripts, eram professor preto. E não tinha nome, não tinha família. É, porque ele só participava ali, então assim, Tá rindo de desespero, né, empregada preta. Empregada preta. E era assim, vários personagens só pretos só existiam assim. Hoje em dia a gente vê. Agora, muito além, quando a gente estava falando aqui sobre inteligência emocional, que é um dos assuntos da Chan, agora eu vou retomar falando sobre a inteligência. Não, zero desculpa, tá tudo certo mesmo, e a gente tem que parar e falar e abrir todas as aspas aqui, todos os parênteses possíveis. Mas a gente vai falar sobre inteligência artificial mais uma vez, mas agora, porque virou uma trend essa semana, você deve ter visto com certeza, que era de você pegar, assim, os bebês e aí mostrar, ou então pegar uma foto sua e aí você viralizou, assim, que mostrava a sua foto, ou grávida, ou noiva, ou se formando, e várias crianças ali, é o Remini, que é um aplicativo de fotos para bebês criadas por inteligência artificial que viralizou nas redes sociais, e aí mostrando como você poderia fazer. Aí mostra você musculoso e tudo. Você fez, Tati? De jeito nenhum. Você fez, Chan? Eu não fiz também. Também não sei. Fiz, não sei, não mas usou. eu só vi o meu feed lotado. Não, eu só vi isso também. Só vi isso. Eu vi muito a noiva, vi muito a grávida. O musculoso eu vi algumas. E muita criança crescidinha, que mostra... Criança Jovem. crescidinha eu não vi, gente. E mostra pra mim, assim, eu vi não muita. vi. As minhas amigas, então, pegaram os filhos e aí mostrando como é que ficaria mais velho, sabe? Mas muito, Eu vi muito, assim muito. também. É. Então, me dá um medinho, né? E a ferramenta é paga, né, gente? Então você gasta um dinheirinho pra fazer essa brincadeirinha. Ela é gratuita, durante 3 dias. dias. Depois de 3 dias você pode. A maioria deve ter pego no gratuito ali pra depois cancelar e os não... dadozinhos estão vazando tudo também, né? Isso que eu fico pensando. Porque alguém lê o termo de uso ali do negocinho. Adoro trabalhar com mulheres inteligentes. Sempre e tal. Ninguém lê aquelas 72 páginas, com certeza. Tua fotinha fica lá pra sempre, nos dados dele. E é um tanto de gente angelical, vocês viram? Uma galera bem angelical. É sempre tudo, nossa, umas peles maravilhosas, uma idealização do caramba. As crianças tudo idealizado e as mães frustradas pra caralho depois que os meninos enchem a cara de espinha. Não vai ter 13 anos desse jeito. Assim, ninguém tem pai, né? Porque todo mundo parece a mãe que fala no meio. Agora, você tá percebendo, né? Assim, a lebre que elas estão levantando aqui. Lê contrato. Quem lê contrato, termos de condições de uso que aparece lá quando a gente aceita participar do aplicativo? Ninguém lê. E cada dia mais nossos dados estão sendo usados, multiplicados e usados para fins comerciais dentro da internet. Outro dia eu entrei num site que era uma loja de camisetas e aí tava lá o accept, sabe, as cookies. E eu tô acostumada a clicar, tá bom, aceita isso aí, aceita. Aceitei. Saí do site, na mesma hora chegou um e-mail pra mim, sendo que eu não tinha feito cadastro nenhum. Eu só aceitei. Sim, Mentira! Eu tava logada no Gmail, tava logada no Google e entrei lá dentro do browser do Google. Não, faço sempre. E aí, essa loja tinha essa tecnologia. Chegou um e-mail pra mim, não gostou do que viu? Eu falei, pessoal... Ainda vão tirar satisfação. Okay. Sim, jogou na minha cara, hein? Tipo, não gostou do que viu? Depois. Não vai comprar aqui, não gostou Não do que viu? tinha dinheiro, amada! Mas depois ganhei um descontinho de 10%, né? Aí chega um outro e-mail no outro dia, tá aqui 10% se você tiver gostado de alguma coisa e tudo mais. Mas ainda assim, eles tiveram acesso ao meu e-mail porque eu fiz exatamente isso que você falou. Não li porcaria nenhuma. Nunca li esse negócio. Pois é. do cookie. E quando a gente aceita, por exemplo, na maioria desses contos, a gente aceita assim, permite que o aplicativo tenha acesso à sua câmera, tenha acesso ao seu microfone, e aí a gente deixa o celular ali ligadinho aqui, ó. Tô aqui, ó, conversando com elas. Tô conversando sobre, quero comprar uma caneca, tô louca pra comprar uma caneca. Aí você percebe assim, nossa, gente, que inteligente, porque aqui apareceu aqui no meu Instagram e apareceu aqui, olha, do nada na internet, aqui um monte de promoção de caneca. Negócio ouvindo tudo que você fala aqui só. Tá ouvindo tudo, porque a gente tá permitindo tudo. Mas vocês já passaram pelo momento de você só pensar também? Nossa, preciso comprar uma bota. Você pensa na sua cabeça. Já passei, tá? E aí Isso é um você pouquinho abre, mais a bota tá assustador. lá. Já passei.
Eu passei fico também. griladíssima. Mas às vezes eu fico pensando só se eu realmente estou pensando, se eu estou verbalizando o meu pensamento, porque eu também penso muito em voz alta. Eu também faço Então, isso, aí eu fico pensando também. E diz que o algoritmo, ele tem uma coisa de entender quais são os seus movimentos ao longo do tempo. Então, por exemplo, ela comprou uma bota nesse mesmo tempo, em julho do ano passado. Pode ser que ela esteja precisando de nova bota. Aí ele vai lá e bota a bota. Medo. Entendeu? Bota lá. E aí eles percebem, Bota lá. e eles já estão fazendo uma leitura de quando você tem, por exemplo, problema emocional. Então, se você é uma pessoa depressiva, você é uma pessoa que tende mais a compras. Então, eles te enchem lá a tua caixa para você fazer cada vez mais, aumentar o teu consumo, porque você é um consumidor em potencial por estar ali no teu momento de vulnerabilização emocional. Eu tenho uma amiga muito maravilhosa, Maria Rita Casagrande, inclusive, Maria Rita, maravilhosa. Faça esse trabalho com todas as trends que tiverem. Porque lembra quando teve aquela primeira trend de inteligência artificial, que ficava uma coisa meio fada, tal, eles montavam assim, aquela lá eu fui. Aí ela é uma mulher que trabalha com tecnologia, com programação, tal, e ela fez um vídeo simplificado falando sobre os termos de uso. Sobre os principais itens do termo de uso lá. Mas assim, tipo, gente, aqui, você tá aceitando isso, isso, isso e isso. Aqui você tá aceitando isso, isso e isso. Aqui eles vão pegar para poder montar isso, isso, isso e isso. Inclusive tem um microfone com não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, tá? Não é à toa que o negócio fica 20 minutos ali atualizando, não é para poder te dar a imagem. É porque nesse tempo ele vai estar fazendo isso, isso e isso, que eles vão usar para sempre. É isso aí. Muito doido. É muito louco, Sabe muito que me louco. lembra? Aí, assim, a partir disso, agora eu já penso umas 10 vezes antes de entrar nessas tem aí. Me lembra um episódio do South Park que chama Centopeia Humana. Vocês já viram? Não. Não. Onde eles falam que aceitaram os termos do Facebook, e aí lá nos termos do Facebook tava que você topava que as pessoas costurassem você na bunda de outra pessoa. Não posso falar bunda que minha mãe fica chateada, né? Vocês começaram falando Agora eu foda. já falei. Foda pode. Eu bunda não falei. Eu falei. Beijo, mãe. Foda, bunda, tá tudo certo. Mas então, basicamente, você aceitava que eles podiam unir o seu rosto à bunda de outra pessoa, e aí eles começaram a fazer isso. É um Black Mas Mirror é o primeiro episódio da segunda temporada que eu já falei aqui. Se não assistiram, assistam o primeiro episódio da segunda temporada de Black Mirror, gente, é sério. que tá no ar na Netflix. Tô fazendo aqui essa propaganda, assim, gratuita, porque de fato dá um tapão na gente de para que caminho que a gente está indo, que é justamente sobre a gente aceitar esses termos de uso e como a nossa imagem pode ser usada, e isso dá um grande gancho para a próxima matéria, Tati. Vamos nessa. Ah, lá, as fotos. Olha aí, a pequena Lô. Alô, gente, que É a coisa pequena mais Lô. fofa. Nossa, agora que eu me liguei. Mas tá vendo? Deforma a gente. Ela não é Quem essa é a pessoa. outra? Quem é a outra ali? Não, o pódio não tem, Nossa, né? menor Cadê o ideia. pódio? Quem é essa outra? Você Não sabe? sei. Não Quem sei é a quem é a grávida? outra, não. A grávida, não. Também não E consegui aqui? identificar. Eu vi uma moça no meu Instagram, Eu o tô vendo perfil os dela ensaios fotográficos também que o povo tá fazendo, vocês estão vendo? Os Tô ensaios vendo também fotográficos. vários Não. ensaios fotográficos com o uso da inteligência artificial. Isso. Tipo, ao invés de você ir lá e tirar uma foto, você faz suas fotos e fala, eu preciso de um ensaio fotográfico sensual. Preciso de um ensaio corporativo. Aí eles fazem a tua foto, assim, tipo, bem empresário. Tá. E fica muito igual, tá? E fica. Fica muito igual. Fica sem um poro, mas fica... passada. É. Sim. Agora vamos para a Bruna Marquezine, olha ali. Que a Bruna Marquezine adere à greve de atores de Hollywood e não poderá participar da divulgação de Besouro Azul, que é o filme que ela tava foi louca pra escalada. ver, que E, na verdade, tava não é que ela louca não pros poderá, ela não lookinhos, quis. gente. Ela não quis Olha. participar por conta dela ter aderido à greve. Os artistas não vão fazer a campanha de divulgação. Tá por dentro do assunto? Eu tô por dentro do assunto. Ela optou por estar de acordo com os roteiristas e os outros artistas para defender essa causa. Aí, o que acontece? Nós temos questões um tanto quanto mais problemáticas nessa coisa toda, porque envolve inteligência artificial mais uma vez. Porque uma das reclamações dos artistas é que eles querem garantir de alguma maneira que eles não sejam substituídos por inteligência artificial no futuro. Eles estão reclamando, assim, Tanto eles os estão
Eles estão solicitando aumento salarial, participação nos royalties residuais de exibição nas plataformas de streaming, mas um principal assunto que também está suscitando, que a gente não consegue sair desse assunto de inteligência artificial, é isso que a Tati está falando aqui. E aí ela está apoiando, no caso, e o que eu acho bastante inteligente, só que nessa semana também já saiu uma notícia da Whoopi Goldberg, falando que, eu acho que eu falei o sobrenome dela errado, mas esses corrijam nos comentários. É isso mesmo, né? Ela deu uma notícia falando que no testamento dela, há 15 anos, quando ela escreveu o testamento, ela disse que já deixou lá claro que ela não queria que a imagem dela fosse utilizada em holograma. Isso há 15 anos, ela já era visionária. Maravilhosa. Porque há 15 anos, na verdade, já se usava. A banda ABBA foi uma das primeiras a usarem. Na década de 80, eles usaram para fazer shows. A imagem do Michael Jackson foi usada em 2012, no Coachella. Teve a imagem do Tupac também sendo usado também ali como holograma. E aí, há 15 anos, ela já tinha escrito isso e agora ela trouxe a notícia, né? Você faria um testamento, Chan? Falando que não pode usar a sua notícia? Facilmente. Você já assinou uns contratinhos? Já assinou uns contratinhos de sessão de imagem ininterrupta para o resto da vida? Não, facilmente assinaria, mas é muito louco, né? Gente, tem um filme, mas é um filme muito antigo. Não sei se vocês lembram que era uma atriz criada também por inteligência artificial, mas é um filme muito antigo, tipo de uns 20, 30 anos, assim. E aconteceu justamente isso. Era um diretor que queria fazer um filme, nenhuma atriz topava, porque ele era um diretor falido. E um cara passou essa tecnologia para ele, ele criou a atriz e ela fazia aquele filme. E aí todo mundo se apaixonou pelo filme e se apaixonou pela atriz. Só que ela não existia. Só que ela não existia. Olha, isso é um assunto pano ele pra foi manga. preso porque ele falava que a atriz não existia. As pessoas começaram uma hora a falar que ele tinha matado a atriz, só que ela não existia. E ela fazia propagandas, não sei o quê. Ele inventava que ela não podia aparecer em lugar nenhum, assim, que ela não gostava de ser vista, que era low profile, não sei o quê. Mas é algo que agora está muito possível de acontecer de verdade. Não, totalmente. A Madonna também já fez um testamento agora, proibindo o uso da imagem dela. Olha isso da matéria também. Holograma, direitos autorais e herança. O que Madonna exige após a sua morte. Depois de ficar entre a vida e a morte, que ela passou há pouco tempo por essa situação, né? Ela ficou muito mal, foi hospitalizada. Sim. E aí ela revelou o testamento e estabeleceu regras rígidas sobre como agentes, familiares e gravadoras devem conduzir sua imagem em caso de morte. Eu acho que muito mais artistas agora vão se pronunciar a esse respeito. Artistas já consolidados mediaticamente. E também os artistas que estão começando. Isso porque a Chan acabou de citar aqui o caso há muitos anos de um filme. Sim. Mas isso é algo que pode acontecer. E quem vai querer contratar atores para atores novos, investir na carreira de novos atores, se você pode usar os dublês, por exemplo. Os dublês estão ferrados, né? Gente, a Chan falou sobre os dublês estão ferrados. Mas é uma coisa também que nessa notícia da Madonna, acho que pensando em inteligência artificial, depois eu comento um negócio que eu quero falar disso aqui. Mas vamos ser assim, bem sinceras, bem pé no chão. Vocês acham que tem alguma forma de eles se protegerem sobre isso? Então, isso eu estava pensando. É inevitável. Você acha que uma greve vai funcionar? Eu acho legítimo eles estarem com medo, inclusive. Eu acho super legítimo. E acho importante a gente levantar essas questões. Mas até onde vai adiantar, sabe? Uma greve, até onde vai adiantar alguma coisa? Porque, assim, se é uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer, servir aqueles looks maravilhosos que eles servem no tapete vermelho. Passar. Será? Até aí a gente também não sabe. Mas já vai ser uma coisa mais complexa de fazer, até porque a indústria da moda ganha em cima daquilo e eles são gigantescos, eles são milionários e, né, vai ser mais interessante ter uma atriz ali vestindo o negócio do que, por enquanto, uma inteligência artificial. Então, eu não sei se... Porque eu fico pensando numa forma disso parar.
E Não a gente para. não enxerga. Não, acho que a gente Não vai para. encontrar adaptações. Essa treta me lembra muito a treta da indústria fonográfica, quando os CDs acabaram e Sim. começou a criar todas as músicas de uma maneira digital e começaram os streamings de música. E aí foi uma grande questão. Os artistas também vieram à tona falando que não sabiam como ia receber, nem tudo mais. Eu acho que vai rolar uma adaptação, mas eu ainda acho que o fato deles criarem todo esse movimento é o que faz com que aconteça uma adaptação que seja minimamente justa, nem é a palavra, mas minimamente considerável, Sim, né? sim. E você falou sobre o filme, a atriz do filme, eu pensei, gente, a Lu do Magalu, né? Pois é. A Lu do Magalu. A garota propaganda. Olha que garota propaganda. Verdade. Que Completa. salário que ela Não, recebe. Verdade. Gente, vocês Não, sabem- você tá certíssima. Eu parei outro dia com o look da Lu do Magalu no Pinterest. E você sabe que ela vende publi? Ela vende publi. Ela tem uma equipe que assessora a imagem da Lu. Então, por exemplo, o Magalu quer fazer uma divulgação da Samsung, eu sei porque eu estive numa palestra que eles deram sobre isso. Sim. A Samsung quer fazer algum tipo de ativação dentro da Magalu, do Magazine Luiza, eles contratam a Lu Eles oferecem para o publi da Lu. divulgar. É isso. Junto o Magazine Luiza, junto com as propagandas deles, eles oferecem o Tá publi na da hora Lu. da gente fazer um motim. Vamos nos reunir aqui também. Agora sobre as heranças, eu não sei como é que isso funciona fora. Eu acho que talvez nos Estados Unidos, e sei lá onde que a Madonna está colocando aí o testamento dela, porque mora em 1000 lugares diferentes, mas aqui no Brasil ainda é questionável. Por exemplo, se a Chan ou a Aline resolver colocar no testamento que não quer e seus herdeiros forem lá na justiça e falar, não, mas peraí, é o meu sustento. Eles podem ganhar acima do seu testamento. A gente viu a treta do testamento do Gugu. Também. Outro dia. Estamos vendo. É mesmo? Eu não sabia. Porque a lei Pode questionar tem o- prerrogativa em cima do testamento. Entendi. Então, se eles colocarem alguma lei falando que é viável, ou se tiver um precedente, agora eu acho que no caso da UP, nos Estados Unidos, o testamento prevalece, até onde eu Mais tenho conhecimento. rígido. Posso estar Agora, falando a gente bosta. estava conversando aqui antes, assim, de trazer numa reunião de pauta que a gente faz antes, assim, o Igor estava falando, né? O Igor que é sócio aqui da Mood, que é a produtora, ele estava falando, assim, cara, não basta a gente se preocupar com a vida, agora a gente vai ter que se preocupar com a morte, né? Com o que é feito da nossa imagem Sim. no pós-morte. E isso é uma preocupação que a gente tem que começar a ter agora. Então, todas essas discussões que estão sendo levantadas, assim, essa greve do Besouro Azul, que eles estão... Assim, um assunto, por exemplo, que está sendo questionado na greve, que vai além da inteligência artificial, é os royalties que eles recebem em cima das divulgações que tem nas plataformas de streaming. Porque antes, para televisão e para cinema, Sim. era um outro... Eles ganhavam muito mais. Então, era um outro assunto. Agora, em cima das plataformas de streaming, eles ganham bem menos ou não ganham. E agora tem que se discutir em Isso cima tá muito disso. mais, né? Tá muito Então, mais espalhado, vai para muitos outros lugares. A uberização da vida, É real. que é real. É real, Não, é assim. real. As discussões que começou com a Uber, se Uber ou táxi, tá indo para todos os setores da vida. São vários empregos que estão sendo perdidos. Eu estava até anotando aqui a Goldman Sachs, que faz muitas pesquisas, especialmente pesquisas econômicas ao longo do mundo inteiro. Eles publicaram um relatório em março desse ano dizendo que a inteligência artificial pode substituir 300 milhões de empregos em tempo real. Ui. Então, a gente já não está tendo, assim, lá no meu condomínio já tem um mercadinho que você pegue, pague e leve. Então, não precisa de caixa. Vários supermercados, hipermercados condomínios já tem não isso. precisam mais de caixa. Então, a função do caixa, no banco, por exemplo, tem autoatendimento, é uma função que em 10 anos, de repente, já não pode mais existir. Pode não mais existir. Secretária. Você sabia que secretária hoje em dia é remoto? Você não precisa ter uma secretária no seu consultório. Não, claro Ela que marca não. todas as consultas remotamente Sim. e quem recebe a pessoa é o médico, o sei lá, o fonoaudiólogo, E abre a sala e fisioterapeuta. fala, ó, fulano, É, pode já entrar. tá marcado. Já tá marcado, já tá tudo certo. A porta já abriu, a pessoa já falou que entrou. Já tá tudo certo. Isso é algo que a Pediatra gente- da minha filha, assim. A gente chega lá, bota o dedo na porta, lá no biométrico, ela já tem cadastrada a nossa biometria e tal. A gente entra, senta na recepção, quando você coloca a biometria, ela já recebe
recebe lá na sala dela, que você chegou. E aí você fica lá na recepção esperando, toma um cafezinho e tal, não sei o quê. Aí ela chega lá na recepção, oi, tudo bem, não sei o quê. Ela já sabe que você tá lá. O autoatendimento tá indo pra tudo, né? E a gente abriu parênteses falando dos dubladores, nem aprofundou. Por que a profissão de dubladores está correndo um grande risco? Por quê? Você pode usar a voz, por exemplo, do Brad Pitt agora, e a própria inteligência artificial já traduz essa voz para o inglês, para o português, para E é a o tua turco. própria voz. E é muito rápida. É muito rápida. É muito Então, rápido. assim, até aquele debate aqui em questão de o que está em jogo mesmo é a extinção da humanidade, né? Quando a gente fala sobre inteligência artificial. Você vai escalonando, debatendo aí, sim. porque a gente assim- pensa em inteligência artificial, mas é uma inteligência. Ela é uma inteligência. Mesmo. Ela é capaz de aprender coisas, né? Quanto mais a gente vai usando esses mecanismos... Mais a gente vai alimentando. Mais a gente vai alimentando e ensinando como é que os seres humanos funcionam, como é que a gente se organiza, do que a gente gosta, o que a gente não gosta, os horários que a gente funciona em determinados lugares. E ela vai aprendendo e armazenando isso numa velocidade que nenhum de nós E a gente não consegue acompanhar tudo isso. Sim. E aí a gente fala, por exemplo, da pirâmide, né? Que é quem está na base. É o pessoal pobre que está na base e os ricos estão no topo. Então, essa pirâmide, ela está aumentando o vértice, porque os ricos estão ficando cada vez mais ricos, porque dominam toda essa tecnologia. Sim. E os pobres, cada vez mais pobres. Sim. Aí, a partir dessa reportagem também da Madonna, eu acho... A gente só vai agregando coisas, né, e problemas para pensar, né? Necessário a gente pensar na vida, necessário a gente pensar o que fazer da morte. E é um assunto, não sei se é um assunto que está muito sensível agora para mim, porque eu tô com a minha sogra num processo de adoecimento por conta do envelhecimento mesmo, e Alzheimer e um monte de outras coisas. Acabou de ir para uma clínica para idosos. Eu tô com a minha mãe com 85 anos, meu pai com 86. Então, acho que a gente precisa e deve pensar, além de tudo isso, no envelhecer. Sim, a gente está muito preocupado com o Esses pós-morte, a nossa planejamentos, imagem né? pós-morte. Mas... E o envelhecer, né? A gente que está aqui agora. Inclusive, isso daí é um ótimo gancho sobre envelhecimento para a próxima notícia. Bora! Isso mesmo, a Xuxa tá muito em alta essa semana, há algumas semanas, na verdade, e aí o splash da UOL deu. Xuxa diz que ouvia de Marlene Matos: você tem que morrer cedo. Saiba o que Xuxa falou, blá, 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 aí vocês vão lá ver a notícia completa. Só que a Xuxa está fazendo todo esse movimento porque é um marketing de um documentário que ela lançou na Globoplay, uma divulgação, e aí ela fala bastante sobre Marlene Matos nesse documentário, e essa é uma das coisas que ela deu como prévia lá para Ana Maria Braga. E aí, gente, tem que morrer? Eu assisti. Eu não duvido, não. Eu assisti. Ela disse que não assisti o documentário, assisti a entrevista, né? Mais você. Ela dizendo que os grandes artistas morrem com 27 anos e que a Xuxa, você não bebe, você não fuma, não faz nada de errado, mas o artista tem que morrer cedo, não tem que ficar para virar eterno e tal. Rindo de desespero, né? Gente. Caraca, a Marlene era o bicho, gente. Nossa. Mas também, aí eu vou entrar numa questão não só do morrer cedo, do etarismo, nem nada não, assim. A Xuxa tá falando muito, muito, muito da Marlene, né? A Marlene, hoje em dia, ela virou diretora de um programa na Band, e ela também está como coordenadora ou diretora da Feira Nordestina, lá no Rio de Janeiro. Não sei se ainda está, mas ela pelo menos estava. Mas eu não acho que essa coisa da culpa, né? Da culpa de uma pessoa só. Mas a Xuxa também tem responsabilidade, parcela de responsabilidade dela sobre as questões. Porque no documentário fala sobre as paquitas serem só louras. Então ela responsabiliza o tempo todo apenas a Marlene. E eu conheço a Xuxa, amo a Xuxa, já trabalhei com a Xuxa, mas essa questão de você culpar apenas uma pessoa, apenas uma parte, e se eximir de toda a responsabilidade, eu não concordo. Eu acho que ela foi se dando conta só agora das coisas que aconteceu com ela, e por isso que ela tá tão ferida, assim, abrindo essas histórias para todo mundo, porque eu acho que ela só hoje, sei lá, 50 anos depois, começou a se ligar do tamanho que era absurdo as coisas que ela ouvia, o que era feito com ela e tudo mais. E do tamanho que ela era e o que tudo ela que isso fazer. causou e tudo que aconteceu, né? E como ela se permitia que fizessem isso com ela. Porque ela fala que ela era muito ingênua, que ela era muito boba. Eu acredito.
Eu acredito, não sei. E ingenuidade, pra mim, é o defeito mais fácil de ser perdoado. E eu acredito, pela idade que ela começou, pela carreira toda que a gente vê como é que funciona ali por trás, na TV e tal, todo mundo falando que você é maravilhosa, que você é incrível, que você é isso. O que ego aquilo. você aceita. Uma hora você aceita, você acha que você é maravilhosa mesmo. Que você é incrível, que você sabe, não tem problema nenhum, sem defeito, nasceu sem defeito. Acredito que agora ela tá vendo o tamanho que ela era e quanto aquilo teve, inclusive, de Como repercussão. cagou uma geração. Entre outras as gerações aí que idolatravam ela como se fosse... Eu nunca fui muito baixinha da Xuxa. Eu era. Inclusive, Eu não virei sofri Paquita Preta, né? Então, eu não sofri o ataque da Xuxa. Eu virei Paquita Preta Gente, mesmo depois de velha. Procurem na internet, viu? A Aline Paquita. Existe. Isso é Não é lindo. zoeira, Ai, existe. gente, Nossa, foi um, lindo, foi um lindo, presente foi enorme lindo, que a Xuxa me sim. deu, assim, apaixonada, assim, eu Coisa fiquei, linda. aquilo ali, pra mim, eu quase que zerei uma existência. Mas pensa, eu era aquela, assim, isso como isso também, ela hoje, e ela, inclusive, nesse dia que ela me curou Paquita Preta, a gente conversou muito, e como, de fato, isso impacta hoje, como ela vem tomando ciência do tamanho de como ela falou assim, cara, e como teria sido uma Paquita linda, e como teria sido incrível, né, Aline? Que impacto que isso teria, né? Mas é uma coisa que ela só consiga ver agora, talvez. É, que ela não com tivesse certeza. letramento, informação, que imagina o que a gente estava falando, a gente naquele tempo não tinha. Você acha que chegava na Xuxa? E mesmo que ela tivesse algum tipo de informação, ela não tinha o poder suficiente. Ela não, quando a gente fala muito sobre empoderada, a gente não está falando sobre dar poder para uma outra pessoa. A gente está falando sobre a pessoa se sentir confortável em estabelecer os limites ou as coisas que ela... ou jogar para fora as coisas que ela precisa jogar, né? No caso dela, eu acho que mesmo que ela tivesse informação, ela não tinha, porque ela era um produto. E ela não tinha nem A pai e Xuxa mãe era um produto até empresariando menos ali. de uma década. Verdade. Ela era um objeto na mão dessas pessoas que queriam ganhar dinheiro. E aí, beleza, para ela foi muito bom, porque agora, nesse momento, ela tá podendo falar essas coisas com o bolso cheio de grana. Eu fico pensando se tivesse acontecido o contrário. Fico pensando também em meninas de, sei lá, 14, 15 anos que não optariam por passar pelo mesmo processo que ela passou para chegar no nível de sucesso que ela tem hoje em dia, com o letramento, com a informação, com o empoderamento, e ainda assim eu se subjugar nesse lugar e se colocar à disposição para fazer esse tipo de coisa. Vou falar para você, quando eu lancei meu primeiro livro, eu peguei um avião e aí tinha umas pessoas lá que estavam envolvidas com essa história para fazer um lançamento, e o cara falou para mim assim, você quer se tornar um best-seller do dia para a noite? Basta esse avião cair. Porque é isso que acontece. Não, eu tô falando... Tudo bem, eu ainda escutei isso um tempo atrás. Beleza, mas era uma conversa informal, não tem nada a ver o negócio. Não, e o medo do tudo avião, a ver. onde é que fica? Não, eu não tenho mas isso, não tem nada a ver, mas tem Nossa, tudo a mas ver. tem tudo a porque ver, a imagina. morte, na verdade... Isso, é isso que eu tô querendo trazer pra mesa. Gente, quantos seguidores, gente que morre, ganha? Ganharia, sim. Quantos discos são vendidos? Quantas vezes as pessoas escutam as músicas no Spotify no dia que a pessoa falece? Você o tem uma artista mística, falece? né, em torno desses principalmente dos 27 anos, né, que a Aline comentou assim. Primeiro artista, tem o Clube dos 27, né, hoje lá, tem o primeiro É um artista... nome horroroso, inclusive. que inaugurou o Clube dos 27 foi o Robert Johnson, que era um artista de blues. Dizem que era mediano, um guitarrista de blues. Tem até filmes já sobre isso. Tem um documentário maravilhoso na Netflix, muito divertido. Ele inaugurou toda essa mística, porque tem a história dele no American Horror Story, porque diz que um dia ele estava passando pela encruzilhada lá no Mississippi e ele encontrou o Cramunhão. E aí o próprio fez, ele pegou a guitarra dele, soprou e falou, eu vou te devolver, você vai me dar sua alma e você vai ser um cara de muito sucesso, muito dinheiro, tudo que você quer, você vai realizar, mas eu quero a tua alma com 27 anos pra mim. E ele falou, ok. Devolveu a guitarra. Do dia pra noite, esse homem estourou. Ele foi um sucesso. Ele foi o primeiro bluesman assim, a ganhar muito dinheiro, assinar com gravadoras e entrar em clubes onde só entravam artistas brancos, porque era na época da segregação ainda americana. E aí você tem toda a mística, né? Ele tocava de costas pra plateia, porque diziam que no acordo tava que ele não podia mostrar o rosto pro público. Se essa história é verdade ou não, ou se o cara é um gênio, Você já leu? eu não sei. O que eu sei é que ele morreu com 27 anos,
grasnando, se rastejando pelos corredores do hotel que ele estava hospedado de um ataque do coração fatal, fulminante. Nossa, não sei se vocês já leram o livro Fausto, que fala a história justamente de Fausto, era um pintor medíocre, e encontrou com Mefistófeles, e aí Mefistófeles fez ele assinar um contrato onde ele daria toda a fama, poder e fortuna em troca da sua alma. E é um pouco disso. Aí a figura da Marlene, então, é mefistofélica. Vamos só fazer de conta que eu não sei quem que é Fistófeles. Mefistófeles é o diabo. É o nome do demônio específico que eu queria deixar claro que eu já sabia, era porque às vezes as pessoas... Mefistófeles era um gato, é o homem bonitão, porque é o cramulhão, Beelzebub, é o coisa ruim, é o... Cheira de criança. É o perfume de enxofre. Por aí vai. Mas faz todo sentido no ponto de vista da Marlene. Você pensa comigo, ela é empresária da Xuxa, nós tendo dito tudo isso aqui, ela é empresária da Xuxa, a Xuxa morre e a Xuxa vira um estouro ainda maior do que ela já é. Marlene, gente. A Marlene hoje ela não ia estar na Feira de São Cristóvão, nem ia estar com um programa pequeno na Band. Ela ia estar. Tem condição para não estar lá também, tá? Deve ser escolha, será que não? Ela perdeu muito dinheiro. Ela perdeu muito dinheiro. Ela perdeu a galinha dos ovos de ouro, assim, não comparando, pelo amor de Deus, a Xuxa com a galinha, não, tá? Mas ela perdeu ali a grande fortuna dela, né? O grande poder dela ali. Sim, e ela perdeu. Feito, então. Ela não foi mefistofélica o suficiente. Então. Mas eu fico pensando, por outro lado, será que os homens recebem também essa mesma cobrança e esse mesmo... por que você não morre cedo? Mas muito homem também morreu cedo, o cara do Nirvana. Mas eu penso num cara na mídia, assim, será que ele já ouviu isso? Manipulado a esse ponto? Desse ponto? Só Fausto na literatura. Mesmo, só por ignorância mesmo. Será que algum dos caras da música ouviu isso um dia na vida? Tipo, olha, se você morrer cedo... você vira uma lenda. É um bom ponto. Se você não envelhecer, vai ser incrível pra você, assim. Porque a gente tem toda essa coisa, né? Principalmente quem trabalha com imagem das mulheres envelhecendo diante da TV. A gente começou falando sobre inteligência artificial com Madonna. A cobrança que tem em cima da Madonna, ainda mais que era uma imagem de uma sex symbol. Sim. Assim, a cobrança que tem em cima da própria Anitta, com 30 anos. A menina é uma pirralha ainda, assim, cara. Maravilhosa. Tá lá, no auge da sua carreira, assim. E, cara, a gente tem a cobrança em cima dela já, dela não poder envelhecer. A Anitta já pensa na aposentadoria para os próximos poucos anos aí. Então a gente para pensar que pra mulher sempre a cobrança é maior, assim, né, cara? Não adianta. E isso é fato. Agora, pros homens tá tudo certo envelhecer. Grandes roqueiros maravilhosos aí continuam plenos, fazendo todo sucesso absoluto, sendo sex symbol. É isso que eu fico pensando, sabe? Porque, assim, o Michael Jackson, ele ainda estava sendo o Michael Jackson, tipo, no final da carreira dele, ele sendo o Michael Jackson. Ele pronto para lançar o This Is It, todo mundo no hype para poder ir vê-lo, sabe? E ele lá, velhinho, fazendo as coisas dele lá, e todo mundo muito no hype. Você tem um Foo Fighters, você tem um Rolling Stones, você tem caras que são lendas ainda. E você tem gente virando pra Madonna e falando... mas eu acho que esse jogo tá virando. A gente até já comentou sobre um caso parecido, assim, de homens sofrer preconceito em relação a envelhecer, perder a beleza e tudo mais, em um episódio passado. Eu acho que assim, a passos bem curtos, mas eu ainda acho que o jogo tá virando um bocado aí. Mas, porém, ainda tem esse fetiche de o homem mais velho, ele é mais bonito. Eu vivo isso, eu vejo uns caras mais velhos e falo, nossa, você ficou mais bonita agora que você tá mais velho. A mulher é sempre o contrário. Eu vivo isso com mulher também, eu acho que tem mulheres que... Fica mais mas a quanto botox, a quanto Sculptra, quantos fios de ouro na cara? Porra, então, eu tô botocando. Tá botocando? Tô botocando. Ai, tá gostando? Tô amando botox. Tô marcando já aí uma reposição de colágeno. Sobre isso, pessoal. Muitos dinheiros sendo gastos. É sobre isso. É sobre isso. Sim. E a gente está falando sobre esse aspecto aqui do nosso universo, né? Na cultura que a gente vive, no país que a gente vive. Mas, gente, tem uma coisa muito pior. Você está falando de botocar aí? Deixa eu te contar. Lá no Afeganistão, o Talibã, na última semana, ordenou que todos os salões de beleza fossem fechados para que as mulheres não pudessem nem trabalhar e nem frequentar salões de beleza. A gente está aqui com uma notícia em inglês, que eu não vou gastar meu inglês aqui, apesar de eu ser educada em inglês. Gasta.
How the Taliban are violating humans. Eu só consegui até... Right in Afghanistan. Mas é isso. O que acontece aí? É um grande problema, porque o Talibã ele sempre coloca as decisões que ele vai... Decisões é ótimo, né? As proibições que eles vão colocando para a sociedade de uma maneira geral, pautadas em questões religiosas. E aí eu tenho dentro de casa um grande estudioso de Alcorão, que é o menino áureo, que eu também chamo de Amásio, porque casaco é bom, nada, né, pessoal? É só uma zoeira. Eita, cobrança! Eita, chamou Assim, ó, eu não perco uma oportunidade. Tá certíssima. E ele diz que não tem pauta nenhuma relacionada a costumes especificamente direcionado às mulheres ou a homossexuais ou qualquer coisa parecida no Alcorão. Então não tem validade isso, mas ainda assim essa é a justificativa que o Talibã sempre dá. Ele não deu justificativa nenhuma dessa vez, só proibiu todo mundo e está acontecendo uma crise muito grande porque 2/3 da população não tem nem o que comer. E aí algumas mulheres conseguiram dar falarem para a mídia, né, para a imprensa, que isso dificultou ainda mais o sustento dos filhos e do próprio marido, porque elas muitas mulheres têm os maridos mortos nessa guerra que acontece lá, que é uma das maiores tragédias humanitárias também da história, e muitas mulheres acabam perdendo seus maridos, seus filhos e sustentando as suas casas através da beleza. E eu estava lendo sobre isso também, cara, muitas mulheres, antes de cortar o cabelo, ela tem que rezar, então lava o rosto, reza. Eles têm um ministério da moral e da virtude. Tem. É muito doido, né? Eles têm um ministério da moral e da virtude. A gente quase teve aqui com a Damares. Mas mentira. tá longe. Mentira, não é verdade? Então, mas acho que você falou uma coisa muito importante, assim, né? A gente quase teve, é uma loucura, tem o Ministério da Moral, assim. Isso é um assunto que, particularmente, é muito caro para mim. Eu olho para isso com muita dor mesmo no coração, assim, de um jeito muito sensível, porque eu acho que todas essas questões, elas estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina. A gente acha que é só no Talibã, no Afeganistão, e não é. Não é. A gente entra muito por pouco, a gente não cai aqui num evangelistão. Ou já estamos, né? Ou estamos super a caminho de assim, porque a partir do momento que você começa a proibir um aborto, porque na Bíblia diz que é sagrado, ou porque na Bíblia fala que toda vida é sagrada, é pronto, sabe? Tudo bem, amado, siga a tua religião, maravilha, a gente está falando de saúde pública, né? A gente está falando de um país que é laico, e a porra do país é laica, e as nossas leis são laicas, e nossa Constituição precisa ser. Então, assim, laico, o evangelistão está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Não precisa nem ir tão Nas longe. Quebradas, ele é real. Nas quebradas onde muito dominam forte. o evangelho, igrejas evangélicas estão dominando essas quebradas, e as milícias e tudo, é muito real. É muito real. O evangelista é muito, muito real, sabe? De ditar como é que as mulheres têm que se vestir, de ditar como é que elas precisam andar. E coisas como você falou, né? Que tem no Alcorão também. Na Bíblia, esse monte de líderes religiosos falando contra homossexuais, falando contra... Tudo a gente tá falando de agora. Você tá falando de agora. E você tá baseando, assim, no Antigo Testamento. Ou seja, Jesus, o que ele fez, gente? O que ele fez? Ele fez nada. Tava cheio de puta, tava cheio de gay, tava cheio de... O que ele fez? Fez nada. Fez nada. Ele acolheu quem o procurou. E amou. E ponto. Ele não perguntou nada pra ninguém. E às vezes a base é muito descontextualizada também, né? Eles justificam com uma passagem X ou Y, mas pega ali um trecho da frase e coloca no contexto que quer. É porque bem isso. Eles dizem cristãos e pegam o Antigo Testamento para poder justificar Eles pegam a interpretação do Antigo Testamento e não levam em consideração o amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você é cristã, a primeira coisa que ele falou, tá bom, gente, vamos lá, esquece tudo isso, eu vou te dizer aqui para vocês, amem uns aos outros. Ponto final. Mas essa hora você esquece em nome da tua própria moral, em nome de frustrações suas, sei lá o que eles têm. Mas, enfim, isso está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Isso sempre desembarca no corpo da mulher, né? E aí, quando a Chan fala tudo isso, a gente relembra aquele caso que não tem acho que não tem nem 2 anos, da menina que foi violentada, ela sofreu um estupro,
ela engravidou, aquela menina de 10 ou 12 anos, lembra desse caso? Nossa, eu lembro. Que ela foi violentada, sofreu um estupro, Nossa, até me e aí arrepio. assim, a família foi para buscar, mediante a lei, conseguir fazer o aborto, e ela não pôde fazer o aborto por conta da questão da moral e dos bons costumes de não terem deixado ela fazer um aborto, porque tinha que... Nossa, aquilo foi... Tiveram eu que lembro entrar daquela ainda, né? frase. A família teve que entrar na justiça Pra- e com pra ela pro finalizar. hospital. Foram pra porta do hospital, porque vazaram o hospital que ela ia estar, vazaram o nome da menina, foram pra porta do hospital pra impedir. Aquilo foi muito doido. No Eu final das lembro. contas, ela conseguiu. Você tem mas... hoje uma mulher que está correndo em processo de justiça porque um médico denunciou um aborto. Né? Ele, corrompendo todos os direitos médicos, ele foi e denunciou um aborto. Ela tomou realmente remédio. Lá na hora da cirurgia, ela confessou, acabou confessando no hospital que tomou remédio abortivo realmente. E ele já estava com a polícia, com todo mundo lá, e está com um médico processo denunciou. contra ela. Contra ele, né, que vazou um segredo de sigilo, né, análise. médico-paciente. Não, né? E eu lembro desse caso aí da menina de 12 anos. Gente, eu lembro direitinho da juíza na minha cabeça, Nossa. falando aquele áudio dela que vazou. Mas você não aguenta esperar mais um pouquinho? Nossa, aquilo foi... Foi. E aí você para pensar na questão humanitária, é muito cruel contra a mulher. É muito cruel contra a mulher. E você está falando de criança, né? Que, assim, muitas dessas religiões também falam que tudo isso é para proteger as crianças, para proteger a moral e tal. Que tipo de criança vocês estão protegendo, né? Assim, porque eu como mãe de uma criança de 11 Só anos... as que estão na barriga. As que Só estão as que fora estão da na barriga, tanto faz. E as que caibam na caixinha deles, né? Porque você tem crianças também que já se denominam quanto gays, já se descobrem nessa sexualidade. Que crianças vocês estão protegendo? Quando que você vai falar para essas crianças que são gays, que são lésbicas, que tá ok? Sabe? Quando que você vai falar que tudo bem eles serem quem eles são? Quando você vai falar para essas meninas, para esses meninos que tudo bem, gente, vocês podem ser quem vocês são, tá tudo certo. Não, acho tá que você está indo longe demais. Às vezes você não deixa nem ter a profissão que a pessoa quer ter. E tipo assim, não, você não vai seguir isso aqui, você vai seguir isso aqui, que eu tô falando para você que é isso que você tem que fazer. E já falando de Brasil, porque no Talibã, por exemplo, não pode ir para a escola, não pode trabalhar em vários setores, agora também nem na indústria da beleza, não pode frequentar, a mulher não pode trabalhar em nenhuma organização humanitária. E aqui no Brasil, a gente também fica determinando também para onde pode, para onde não pode também muitas vezes. E por que esse papo é importante? Eu estava comentando com as meninas aqui um pouco antes, que não faz muito tempo eu estava num evento e escutei uma moça mais ou menos da minha idade falar que ela tem um incômodo muito grande com esse lugar de vítima que as mulheres vão se colocando, porque a avó dela, que veio de outro país, não podia fazer nada quando tinha a idade dela, mas que agora, olha só, ela já estava ali naquele palco falando sobre as coisas. E assim, tudo bem, eu entendo que existe um avanço e tudo mais, eu entendi o contexto que ela quis dizer isso, já avançamos muito, mas é essa coisa de tem tanta coisa que ainda precisa ser pensada, pelo menos questionada, conversada. E quando você reduz as mulheres se colocam no papel de vítima, que é um erro que eu acho que é juvenil, algumas pessoas já passaram por isso, eu acredito que eu já tenha falado alguma coisa parecida em algum momento sendo jovem, depois fui entendendo as coisas melhor. Você tira esse peso que precisa ter, as conversas, o repertório, Sim. as coisas que vão sendo abordadas. Sim. Não é nem sobre, sei lá, fazer um motim, bater na mesa. É sobre conversar, é sobre entender, Sim. sobre chegar a novas conclusões, trazer outras pessoas para a conversa. Até porque é aquilo, né, Tati? Às vezes a gente fica se comparando com mulheres de 1950 e falando, nossa, olha como elas eram. Agora tá lindo, ninguém mais é vítima. Imagina, nós somos maravilhosos. Mas a gente esquece que nós somos seres humanos e que a gente, entre homens e mulheres, você tem muito mais semelhanças do que diferenças. E que numa sociedade você ainda não tem isso, né? Você ainda não é ensinado dessa forma enquanto criança. Você é ensinada a dissociar como se fossem duas espécies completamente opostas. Olha... Porque não, você tem muito mais semelhanças e diferenças, então você não tem que se comparar com as mulheres de 1950. Nós aqui no Brasil, a gente não tem que se comparar com essas mulheres do Talibã e falar, nossa, a gente tá ótima aqui. Eu te não, digo a gente tem que mais. se comparar com esses homens brancos que estão levando mas tudo te aí digo ainda, mais, sabe? enquanto mulher preta não dá nem para se comparar com mulher branca, porque a minha impressão, por exemplo, na vida, e aí eu também vejo até pelo feminismo, até mesmo branco, mas assim, eu como mulher preta ainda vejo
que a minha impressão, na minha vida eu olho, parece que quanto mais eu conquisto, mas parece que eu não tenho. Porque aí quando eu chego, tem uma fala que pra mim é aquela naquele filme Estrelas Além do Tempo, que fala das 3 cientistas que chegaram na NASA. E aí tem uma hora que elas vão conseguir pleitear uma função melhor ou ganhar um prêmio, eu não lembro bem o que era esse pleito, mas era que elas iam avançar. Uma delas diz assim, elas perdem, aí mudam a lei, mudam a legislação para elas perderem esse direito. E aí uma delas fala assim, a minha impressão é de que toda vez que a gente está próximo à linha de chegada, mudam a linha de chegada de lugar. Sim. E a minha impressão, assim, é justamente essa. Nossa, de que eu, por exemplo, não me sinto conseguindo muitas coisas que eu fico assim, cara, parece areia na minha mão. Mas eu posso ser a Poliana? Posso ser a Poliana, pelo amor de Deus, porque eu problematizo demais. Esse é meu momento de ser a Poliana. Se a gente está aumentando a linha, eu acho isso importante também. Porque significa que a gente está alçando coisas ainda mais complicadas, mas ainda está trabalhando para chegar nesse outro lugar, entende? Não, mas não, é porque justamente é porque para a mulher preta não deixam chegar. Não deixam chegar. Mudam a regra toda. Preferem mudar a regra do que aceitar, do que aceitar ter uma mulher preta em muitos lugares. E isso era no tempo da NASA, na década de 70. A gente avançou em muitas coisas, mas a gente não é sólido. Nada pra gente ainda é sólido. Tem o discurso da Viola Davis muito assertivo sobre isso, né? Que fala que ela sempre é comparada com a Meryl Streep, que os diretores viram pra ela e falam, você é a nossa Meryl Streep preta. Então ela fala, eu tenho um Tony, eu tenho um Grammy, eu tenho um Oscar, eu tenho... E você vai me pagar igual a ela, então. Porque não consegue ganhar a mesma coisa. Ela falou, nossa, eu não tô nem de perto do que essas mulheres ganham, de prestígio, de dinheiro, eu não tô nem perto delas, assim. E eu tenho exatamente os mesmos prêmios, as mesmas qualificações, ou mais do que elas têm. Quando você para analisar uma Conceição Evaristo não ter entrado na Academia Brasileira de Letras, ela não ter entrado na academia, não aceitaram essa mulher desse tamanho na Academia Brasileira de Letras. A Conceição, ela estava falando numa entrevista que ela deu no podcast pro Mano Brown, no Mano a Mano, ela fala que ela só conseguiu ser reconhecida e chancelada aos 61 anos. Ela tá com 67, gente. E até hoje ela não é rica. E aí, quando ela começa a escutar as outras mulheres, as outras escritoras dizendo, eu gosto de escrever de manhã, ela falou assim, cara, de manhã eu tenho que fazer faxina, eu tenho que cuidar ainda da minha família, eu tenho que limpar as coisas, porque eu não sou rica. Ela não é rica, ela não tem grana. Saca? E até porque a profissão de escritor, e a Tati pode até falar mais ainda, você não ganha, você não enriquece sendo escritor. A não ser que você morra e você caia... se você cair o avião, vai dar bom. E aí eu tenho um grande exemplo de um dos meus melhores amigos, que o Bruno Lima Penido, que assim, puxa, o Bruno ele acabou tendo uma decisão de tirar a própria vida, né? Ele se matou. E o livro que ele tinha acabado de escrever, Mordidas por Dentro, logo depois da morte dele, aí foi reconhecido, vendido para escolas públicas e o livro dele estourou. Eu tô te falando. Mas assim, ele precisou morrer para ser reconhecido como escritor e roteirista. É muito louco isso. É muito absurdo, né? Muito absurdo. Estamos com muitos assuntos feios. Vamos falar sobre um assunto belo? Vamos. Nossa, que gancho péssimo. Temos beleza. Péssimo gancho. Nossa, Aline do céu. Vou te tirar seu diploma de jornalista agora. Não vai ter jeito. Sensacional. Vamos falar de um assunto belo. Nossa. Gente, você tá aí devendo o SPC, com o nome no Serasa, a coisa tá feia, a justiça tá batendo na sua porta, fique tranquilo. Talvez daqui 22 anos você consiga fazer como o Belo e resolver as suas dívidas. O Belo, caso você não saiba, o Terra pagou uma dívida milionária ao Denilson, depois de 22 anos de luta na justiça. Luta do Denilson, no caso, não do Belo. Denilson foi sócio do Belo no Soweto. Ele comprou participação na banda. E aí o Belo, um belo dia... deu um pé na bunda, vou cantar sozinho. Mas agora parece que deu outra matéria, né? Do Denilson falando, não pagou não, gente. Pagou tudo não. Ele falou que pagou 85%. E isso só estourou também, assim, ele só chegou a pagar porque a justiça interveio no caso que ele entrou, quando ele entrou na Dança dos Famosos. E aí o Denilson acionou novamente a justiça, os advogados, né, acionaram novamente a justiça e solicitando que o pagamento que ele recebesse da Dança dos Famosos, e caso ele recebesse o prêmio, porque quando você entra nesses realities, você já vai ganhando, né? Na maioria deles, você já vai ganhando uma participação você está ganhando uma grana pela participação, além do prêmio que você pode. Ele não chegou na semifinal,
Mas ele ganhou aquela grana. Então, aquela grana que ele ganhou, ele já foi perdendo. Ele pagou, mas o Denilson falou que não foram os 85%. Que não foi tudo, integral. Foram os 85%. Agora, o melhor comentário de todos foi um cara que entrou, questão de história, eu até anotei. O maior incidente diplomático interno e contemporâneo da história do Brasil. Atravessou os governos FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Estamos diante de um momento épico. E de fato, cara, é incrível. Isso, não, é sensacional. Eu adoro essa thread, eu adoro. Essa aí é boa. Eu amo acompanhar isso. E se você tá achando que você vai ficar sem entretenimento, fica tranquila, porque já saíram várias outras notícias dizendo que o Belo deve aluguel em São Paulo, aluguel não sei onde. Supostamente deve, né? Não sei o quê, não sei o quê. O Belo é a figura mais controversa, né? Porque você ama ou odeia. Na verdade, tem poucas pessoas que odeiam o Belo. Ele é uma simpatia, cara. Ele é um amor. Ele é um amor. Canta pra caraca. Eu fui entrevistar ele, eu não conhecia Belo, fui entrevistar ele. Gente, ele é um amor. Uma simpatia. Mas ele é além das tatas, você não tá entendendo. Não duvido. Ele conquistador, assim, tipo... simpatia. E... se ele pedisse dinheiro emprestado pra você dava. Por isso que estamos nessa situação. Pois é, e o problema é esse, o Belo é maneiro. E o Belo é bonzão, né, cantando. O Belo canta pra caraca, a voz do Belo é única. E é a pessoa que a gente tá falando, é a pessoa que foi preso por questão de arma, tráfico de arma. Exatamente. A gente esquece isso, né? A gente esquece isso. Que foi preso por tráfico de armas, que a Viviane Araújo ia pra dentro do presídio, lá, pô, sustentou. Sustentou. E ele saiu, largou ela. Largou. Não, mas foi dentro, largou foi na cadeia, ele já tava traindo. Foi ainda pior. Bicha, eu não sabia, eu não lembrava disso, eu não lembrava. É, eu vou aproveitar que vocês estão jogando podre de todo mundo na mesa aí, vou jogar um foi a podre gente não, meu a gente só tá replicando os podres. A gente só tá replicando. Mas eu quero jogar um podre meu de quando eu era adolescente aí, que tem a ver com essa era do Soweto também, porque eu comecei esse programa falando que a Chan era minha crush, eu ia falar a crush era minha Chan. E durante minha adolescência, por volta dos 13 anos, eu tive um crush muito pesado no Rodriguinho dos Travessos. Mas e eu queria transar. eu achava ele bem... Vocês também? Eu achava o Rodriguinho interessante. Eu me sinto menos pior. Achava. Eu tinha crush em vários pagodeiros. Não, mas o meu crush, assim, mesmo pesadíssimo, era o Krigor. Ah, sim. O Krigor era muito meu crush. Quando eu descobri que eles eram ali meus vizinhos, moravam perto da minha casa, eu tive um treco, comecei a procurar onde é que eles moram, louca, né? E depois, mais tarde, assim, o Xande também, da Harmonia do Samba. Ah, mas até hoje. O Xande até hoje, eu fui meio que entrevistar ele falando comigo. Mas o Xande tinha que ser proibido, essa coisa de ficar cantando de calça sem cueca no palco, não é maneiro, gente, não. Para com isso. Não tem condição. Para com isso, que aí fica... Mas tem gente que fica vidrado, tem gente que gosta das coisas balangando, eu só acho. Mas gente, para! Acho interessante, não gosto de ver, que Deus me livre, adoro ver, né? Para! Credo que delícia, né? Credo que delícia. Então tá, beleza. Gente, eu amo esse fio do Belo, gente. Eu amo esse fio do Belo. Acho que tem que continuar, tem que dar várias notícias ainda. Achei muito bom que o Denilson veio falar, não, Pagodel, falha de palhaçada. Agora, é muito engraçado, porque assim, cara... eu quero mais. Era? Década de 90 e anos 2000, né, assim, a gente é sobrevivente real, porque jogador e pagodeiro era tudo muito esparsa, né, era tudo muito esparsa. Sim. E todos iam pra banheira do Gugu. Sonho. Todos eles passaram pela banheira do Gugu. Sim. Todos eram nosso entretenimento fálico, louco de domingo à tarde. Era muito bizarro, né? E aí, por isso, a gente esquece que o cara traficou arma, porque era tudo que muito... na banheira tinha Luiz Ambiel. E aí, quando a Luiz Ambiel tá envolvida, eu já não conseguia mais olhar pra ninguém. Luiz Ambiel, que inclusive tem um canal no YouTube fazendo a mesma coisa hoje em dia. Não sei se tá vigente, não sei. Tomando banho na piscina do Gugu? Não, pegando sabonetes. Ela leva gente pra pegar sabonete com ela. Tá levava até o ano passado. Hoje gente, vamos procurar isso agora. Mas é no OnlyFans isso ou é abertão? Não, é no YouTube. Sim, senhora. Ela deve ter OnlyFans também. Irmão, a mina ela fica essa lição de casa aí. Ela tá lucrando com o que... Cada um se diverte com o que tem, meu amor. É isso. Que maneiro, que louco. Adoro. E agora a gente vai para aquele momento em que as notícias são tão absurdas que parece que elas são fakes. Mas, na verdade,
Será que é fake? Nossa, vamos usar de vinheta? Pelo amor de Deus, que perfeito. A gente tem uma notícia hoje que já vamos contar pra vocês, que é o quê, Aline? Verdade, né? Ó, gente, é porque são notícias tão bizarras que Nenhuma parecem é fake, mentira. só pra eu saber aqui, Tudo desse real. quadro. Até esse tudo momento, todas Até o foram momento, reais. tudo real. E essa parece mentira que a gente esteja em 2023 num retrocesso tamanho num país dito de primeiro mundo. Ai, meu Deus do céu. Tem Aconteceu na Itália, nessa última semana, uma hashtag foi muito levantada e muito debatida, que é a hashtag 10 secondi, não é assim que fala italiano? 10 secondi. Secondi. A gente tá brincando, mas o assunto é muito sério. Foi julgado um caso de assédio que aconteceu em abril de 2022, né, na Itália, onde um zelador de 66 anos apalpou uma menina de 17 dentro da escola. Ele não só apalpou, porque a gente fala assim, tem gente que vai passar um pano. Deixa eu explicar direitinho como é que foi. Ele foi atrás dela na escada, se emaranhando, meio agachado. Naquela hora que você tá subindo pra aula. Não sei se ela tá subindo ou descendo, ok. na escada é isso. Tirou a calça dela, tirou a calcinha dela e apalpou a nádega dela. Foi assim. Só que isso demorou menos de 10 segundos. Você tá brincando? E aí, o que a justiça... Você tá chocada? Então, peraí, que a coisa fica ainda pior. O que a justiça alegou? Que não era um caso de assédio, e ele, no caso, não precisava ser réu nesse esquema aí, porque demorou menos de 10 segundos. Mentira! Mentira! É sério. A justiça falou? A justiça falou. E aí, assim, 10 segundos não é agressão nem assédio. Não, 10 segundos. Em 10 segundos. Mas só que a gente tá falando, em momento nenhum nessa matéria, fala um outro caso que é pior ainda, gente. É a pedofilia. Ela tem 17 anos. Ela é menor de idade ainda. Então tem esse caso. Ele é um homem de 66 anos. E quanto tempo demora para o cara te importunar dentro do ônibus e passar ali, te dar uma sarrada? Não, isso abre um leque. Gente, demora a maioria menos de dos 10 assédios, segundos. A maioria dos assédios. É Pode menos. perguntar Não, o é que 10 você quiser. segundos. Um dos primeiros assédios que eu sofri na minha vida foi um cara que passou de bicicleta. Ele passou, tinha uns 13 anos, assim. Ele passou de bicicleta do meu lado, mas ele passou a mão em mim de um jeito que abriu o botão da minha calça. Eu tava de jeans, ele abriu o botão da minha calça. Meu Deus. E isso demora tudo menos de 10 segundos. Uma Bem criança menos, que uma bem mãe tá pegando, a gente já viu essa imagem assim rolando na internet um tempo, que a mãe tava pegando um item na prateleira do supermercado, passou um homem, levantou a saia da menina e passou a mão na vulva da menininha de 3 anos. Então, assim, isso demorou também, foram 3, 4 segundos. E isso não é muito assédio absurdo. sexual? É muito E isso absurdo. deve traumatizar a vida, porque isso traumatiza sim. uma vida inteira É uma coisa que você não esquece. de uma mulher. Você não esquece, né? Você não esquece. Então, assim, aí a justiça italiana determina que 10 segundos menos de 10 segundos não é um tempo de assédio. Isso é justiça italiana mesmo? São eles que determinam isso? Sim. É lei de lá? Parecer do Tribunal de Roma. Eles absolveram o cara, não sei se é lei, mas ele foi absolvido. Ele foi absolvido. Ele foi absolvido. Ele já foi absolvido? Já. Isso, o caso foi julgado nessa semana Gente, é e por muito isso aconteceram os absurdo. protestos. Inclusive, essa notícia é fresquinha, saiu ontem, esses protestos começaram a acontecer ontem. Ontem hoje, a gente estava jogando no sábado, o podcast no ar, aconteceu na quinta-feira, no caso. Meu Deus. Aí absurdo. o pessoal começou a protestar e dizer que não, que isso era um absurdo e tudo mais, e agora a gente vai ver o que vai acontecer a partir daí. Eu queria dizer que acredito que no Brasil não seria considerado pedofilia. Pela lei italiana, eu não sei como é que funciona. Pedofilia no Brasil é abaixo de 14. É abaixo de Abaixo de 14 14. anos. Acima de 14 já é consensual. Ainda tem isso. Tanto que tem um Meu outro Deus. caso que está rolando no TikTok especificamente. Sendo que, ao mesmo tempo, você tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera adolescência ainda no mês, até os 21, né? Até os Não, é 18? até 18, mas... Não, até 18. Até 18. Mas E existe uma adolescente, mudança a gente às vezes fala muito de adolescente perante a lei brasileira é criança, né? Então, até os 18 anos, eles estão ali ainda na adolescência. Que eu acho honesto, né? Também acho. Eu acho honesto. Existe uma sugestão... Quanta merda que a gente não faz com 20? Né? Ainda. Existe uma sugestão de que a adolescência deveria passar até 25 anos. Não sei se isso vai chegar a ser aprovado, colocado na lei ou qualquer coisa. Neurologicamente, você tem uma maturação cerebral aí entre 21 e 24 anos, né? Então, assim, normalmente, para Exatamente bebida essa alcoólica, justificativa. o ideal é que você comece
a beber. O pessoal fala 18 anos, alguns países já é 21, que você começa a beber por aí, porque é quando você tem uma maturação cerebral e neurológica, né? Ontem também tinha um caso que eu tive contato, a moça que faz minha unha estava me contando que no TikTok está estourado um caso de uma cigana, é o caso da ciganinha, aparentemente, se vocês quiserem pesquisar, eu não tive tempo de pesquisar, vou dar o que ela me falou por cima. Essa menina se casou com outro cara cara, é ótimo, né? Com outro adolescente de 14 anos. Ela casou? Eles se casaram. Como que? Quantos anos tem, mulher? 14 anos. E a mulher? 14 anos. Os dois têm 14 anos? Os dois têm 14 anos. Aí eu não sei se tem uma questão cultural ou não, mas no final das contas aconteceu uma grande treta, ela quis separar porque esse cara batia nela, Meu inclusive Deus. com um chicote, ela apanhava com chicote e tudo mais. Final das contas, ele atirou nela no queixo, ela faleceu, e aí esse caso está vindo à tona porque a família dela está mostrando, inclusive mostraram o velório e tudo mais, diz que é uma trend. Yara fora do Flor TikTok. Santos Alves, há brincando, 14 gente. anos, foi morta a tiros na Bahia. O suspeito principal é o marido da vítima, que tem a mesma idade que ela, de 14 anos. Está sendo investigado como feminicídio. Meu Deus. Ela tinha um perfil no TikTok com 18 mil seguidores. Que dor. Na rede social, adolescente postava memes e vídeos nos quais está ao lado do pai, Iago Alves. Agora, como porque na tradição do povo cigano, eles permitem o casamento entre menores e entre eles, né? As famílias se conheciam, tem isso mesmo. E aí, assim, sobre uma suposta traição que a família garante que nunca aconteceu. Foi Mas aparentemente, até onde eu tive conhecimento, ela já sofria agressão de qualquer maneira. A gente tá falando de Brasil, a gente não tá falando de Afeganistão ainda não, tá? Pois é. Então, Mas pra parece, gente, não parece? pra gente tô que tá dizendo. achando assim que, os direitos, nossa, dizendo. as mulheres se colocam tanto no lugar de vítima. A gente nunca teve um número de feminicídio, não é só por conta da divulgação. A gente nunca teve um número de feminicídios tão alto no Brasil. Quanto nesses últimos anos pós-pandemia. Então, a gente está achando que está ganhando direito. Então, quando eu falo assim que a minha impressão é de que a gente está sempre avançando, conquistando, mas nunca tem, de fato, remete muito a isso. A gente não está educando os nossos filhos a lidarem com a liberdade que nós, mulheres, estamos conquistando. Sim. Então, é muito fundamental como a gente educa os homens, como os homens também devem lidar. Os homens também estão muito perdidos. Isso é um ponto fundamental, acho que principalmente para a nossa geração, para os 30 a mais, assim, porque a gente cresceu ouvindo... Vamos trabalhar, mulher tem que ser independente, você precisa ser maravilhosa, independente, vai para o mercado de trabalho, arrasa, filha. E essas mesmas mulheres criando o filho, como em 1950, colocando leitinho na mesa e colocando prato e botando a menina para lavar a louça. Então, e os você tem aí pra... nessa mesma geração esse gap de pessoas aí que não estão se entendendo culturalmente sobre e não sabem como lidar com as receber mulheres. e o que esperar do relacionamento, né? Como fazer, como lidar com os companheiros ali, com as companheiras, com os esposos e esposas que vivem com você, né? Então, é complicado. E aí eu vou indicar para vocês assistirem que a Tati, na verdade, Ferreira, essa moça que me indicou, Que, na verdade, foi o Gaspa que me indicou. Que a Chan também conhece. Gaspa, maravilhoso. Vocês já viram aqui? Que é uma série, também outra série Netflix, que é o Macho Alfa. Eu assisti ao lado do meu marido e tanto eu quanto ele, a gente ficou assim... apaixonados por essa série. É uma série muito divertida, bem-humorada, e eu acho que o humor é uma ferramenta muito potente de transformação social, Sim. que muda o nosso olhar e consegue permear, porque quando a gente está o tempo todo só lutando e querendo incutir, a gente não consegue. A gente tem uma barreira ali do ego da pessoa não aceitar. Mas quando é através do humor, a gente consegue atravessar. E o Macho Alfa é muito bacana, é uma série sensacional. Mas é muito difícil a gente ter esse olhar, mesmo nós, enquanto mulheres, enquanto... eu mesma, uma mulher declaradamente feminista e tal, é muito difícil ter esse olhar, a não ser que você esteja no olho do furacão. Eu me lembro do exato momento que eu descobri que Rael era um menino. E aí eu, que festa, né, menino? Gostoso e tal, não sei o quê. E eu fui pra casa naquele dia, parei, botei minha cabeça no travesseiro, porque por mais vulnerabilidades que eu enxergue em Eva, em Jade, por serem duas mulheres pretas, assim, eu fico o tempo todo muito atenta ao Rael, sabe? Muito atenta, porque como é complexo. Como é complexa a construção da masculinidade e o quanto é difícil
a gente explicar isso para eles e tentar colocar eles num lugar confortável com a hombridade, né? Com serem homens. Porque enquanto os homens também não começam a colher os benefícios do machismo, é muito sofrido o processo até eles se tornarem machos, porque eles têm que nascer machos, né? E é cobrado uma atitude de macho a partir de uma agressividade, é muito louco esse processo de construção do masculino, assim. E se você não está dentro do olho desse furacão, assim, para poder entender e procurar a melhor forma de ver o que você vai fazer, é muito difícil. Não sei se você sente a mesma coisa com o Arthur ali. Eu sinto a beça. Eu sempre trago muitos exemplos de Arthur. Teve uma outra educação que o Arthur me trouxe, porque o Arthur me educa muito. Sim. Essa semana, nós fomos ao circo. E antes do circo, a gente parou no parquinho. E o Arthur, ele gosta de fazer parkour mesmo, sabe? Pular e fazer um monte de cambalhota e tal. E aí, assim, teve uma hora que ele encostou o joelho num menino de 3 anos. Eu já tinha até falado assim, Arthur, pega leve que tem outras crianças menores. Mas ele não chegou a pancar, não. Ele só encostou o joelho. Só que nisso o garoto levou um susto, foi reclamar com o pai. E não tem coisa mais doida, mais selvagem do que pais de pracinha, de parquinho. Que bosta, loucura que é essa. Grupo de pais no WhatsApp, que eu acho que é um pouco pior. Grupo de pais de escola, pior. Verdade, pode ser pior. Verdade. Talvez, verdade. E aí, quando daqui a pouco chega o pai, igual um leão pra cima de mim, e fala assim, você tem que mandar o seu filho pegar leve, porque ele acabou de dar um chute na cabeça do meu filho. E eu falei assim, opa, calma aí, meu irmão. Ele só bota... Aí eu fiquei indignada. Eu falei assim, bota teu filho num plástico bolha. Assim, tá? Ele conseguiu despertar eu vejo essa cena inteirinha. Ele conseguiu despertar a leoa em mim. Bota seu filho no plástico bolha. Ele não chutou o seu filho. Ele encostou o joelho na cabeça do seu filho. Aí o cara saiu de costas pra mim e saiu andando. Aí eu falei assim, Arthur, achei esse cara desnecessário. O Arthur virou pra mim e fala, também, né, você também foi desnecessária, mamãe. Aí eu falei, não, ele foi... Eu falei, calma aí, você tá falando que eu fui desnecessária, garoto? Eu tava te defendendo, Arthur. Aí ele, você não precisava, mamãe, falar com ele dessa forma, porque ele poderia ter sido agressivo com a senhora e ter o meu pai visto. Meu pai também podia ser agressivo com ele. Gente, aí eu olhei e eu falei assim, Arthur, ai, gente, olha eu concordo, desculpa, mas como é que você acha que a mamãe poderia ter agido? Aí ele, você poderia ter me olhado com aquele olhar que você me olha. Olha. Nossa. Que ele fala que eu olho com o olhar de Rochelle pra ele. E eu falei, caraca, esse moleque me educa muito. E aqui, muito simbólico. Eu fiquei só assistindo vocês duas dando toda essa letra aí, porque é muito simbólico. 15 de julho é o dia do homem. E vocês trouxeram exatamente o ponto em que muitos homens, às vezes, não conseguem compreender o feminismo. Que é a parte em que eles não são incluídos nessa conversa. E a gente sabe que não existe mudança ou construção na sociedade se só as mulheres estão caminhando para isso. Especialmente nesses assuntos que a gente trouxe. E a gente sabe também o quanto o machismo prejudica eles, tá aí? Arthur dando um exemplo disso, cara. Como esse cara foi criado para não, às vezes, não saber nomear os sentimentos para início de conversa. Não pode chorar. Engole o choro. Homem não tem que chorar. Não, Rael sofre muito na escola. Primeiro que por conta do TDL, né? Ele tem transtorno de déficit de linguagem, então ele tem uma certa dificuldade na comunicação. Ele tem outros tipos de comunicação não verbais muito deficientes. Ele é um cara que gosta de esporte, ele é simpático, ele sorri, ele dança, ele canta, é baterista. Então ele é todo... Mas, por outro lado, o que complica muito a vida dele, principalmente escolar, é que ele é um cara extremamente fofo. E é a última coisa que se espera, principalmente de um homem preto, né? Ele é extremamente fofo. Ele gosta de coisas fofas. Ele gosta de desenho fofo. Não vem com ele com action picture, porque não vai ver aquele negócio lá de Among Us, aquele joguinho que um mata o outro. Mas não vai ver, ele não curte. Ele gosta de assistir Garfield. Ele gosta de assistir... A coisa mais violenta que Rael vê é Pokémon. Ele adora. Assim. Maravilhoso. Esse é o limite dele de agressividade. Assim. Ele gosta de bichinho de pelúcia. Ele gosta dessas coisas, assim, de brincar massinha, ele faz as coisas dele lá e sai brincando e tal, não sei o quê. Então, pra ele se enturmar, é muito complicado. Com os outros meninos. E olha que interessante isso aí de novo. É muito difícil. Quantos caras não tiveram a sua subjetividade arrancada de si mesmo
por causa de padrões que precisava seguir, relacionados à agressividade, relacionados à força, relacionados à proteção. Biologicamente, você tem que ser o provedor e o protetor. Eu tô falando isso, escutem o último episódio, viu? Escutem o episódio. Pelo amor de Deus, não vem fazer corte disso. Daqui. É. Nosso Farinha Pão. Touros Ferdinandos, né? Tem aquele livro infantil, não sei se vocês já leram para as crianças, o Touro Ferdinando. Já. Não, me conta mais. É maravilhoso. A menina vê com a Clara, é um touro, ele é um touro, né? Daqueles touros espanhóis criados pra tourada, assim. Então ele fica no meio dos touros brincando, mas ele não gosta de brincar de cheirar flor. Ele gosta de cheirar as flores. Ele é fofo. É tipo o meu cachorro Cartola, que é um American Bully, que todo mundo pensa que é um cão assassino. O tijolo da chave. Mas é um fofão. Ele gosta de cheirar as flores, então assim, é complicado a vida. Mas então, a gente tem que criar os nossos primeiros, assim, do ventre, metade do mundo é formado por homens e metade é formado por mulheres que formam esses homens. Isso, tem então isso a gente também, se os homens estão dessa forma, a gente tem que repensar a criação dos nossos filhos. A gente tem que repensar a educação que a gente também perpetua com os nossos companheiros. Sim. Assim, a gente tem que estabelecer novas estratégias de diálogo, estratégias de proteção entre si. Sim. E as maiores agressoras das mulheres não são apenas os homens, não. São as próprias mulheres. Quando a gente entra nas redes sociais, a gente vê o maior número de hater que eu recebo, que eu já vi alguns já Tati recebendo também, são mulheres. Mulheres fazendo hater contra mulheres. Que isso? Eu tenho hater? Nem sabia. E outra coisa, achei importantíssima a gente pontuar, é um papel de uma paternidade ativa. Isso. Mais do que isso a gente fala sobre mulheres que estão educando esses homens, mas... mas eu tô cansada, né, Chan? Sozinha, tô cansada, pô, tenho 3 filhos. Assim, você vai pensar em mulheres fazendo isso sozinha? Não rola. Precisa pensar não rola. nesse papel aí dos Que aí é o homens diálogo com os companheiros. É a gente estabelecer esses diálogos com companheiros. Eu sou casada com um militar de marinha. Um homem que foi... ele tem teve o pai biológico, foi abandonado pelo pai biológico e depois ele foi criado pelo padrasto. 2 homens machistas, assim. 2 homens machistas. Mas ele também foi criado pela avó e pela mãe, 2 mulheres que tiveram que lutar muito. Ao invés de pegar o pior exemplo dos pais, ele pegou o exemplo da mãe que luta e da avó dele. E ele criou uma paternidade consciente, uma paternagem consciente dele, que não foi educação minha, não. Assim, óbvio que tem muito meu ali de atravessamento, mas assim, muito dele criar as próprias forças, assim, de virar a própria chavinha dele e fluir como pai. Então, assim, quem mais está presente na vida do Arthur, assim, do dia a dia, eu viajo muito. Quem mais é ele. Assim, é ele que leva para pracinha, que fica com ele, que tem essa paternagem. A gente tem que ir criando também esse diálogo com os nossos companheiros. Tá ok, sabe? Tá ok. Aquilo que a gente tá falando antes, né? Entre homens e mulheres, você tem muito mais semelhanças do que diferenças. Então, todos os cuidados precisam ser dos dois, a gente precisa... E é necessário ensinar isso, né, pra eles. Que, olha, você tem muito mais semelhanças do que as meninas que estão aí brincando com você, as meninas que estão nas suas asas em casa, né, as suas irmãs. Você tem muito mais semelhanças com elas do que diferença. Tudo que elas fazem, você faz. Tudo que você faz, elas fazem. E tudo bem, sabe? Vamos lá, vamos pra cima. Tá ótimo, você lava roupa, tá ótimo, você lava louça. E não é uma questão também, porque o pai faz. Então, ele vê o pai dele fazendo, ele vê como o pai dele me trata, ele vê essas coisas. Então, pra ele é um exemplo muito forte e muito poderoso. Então, a gente... pegar essa paternidade aí, que muitas vezes não é ativa, que muitas vezes esses pais até abortam esses filhos, né? E como tem? E deixam aí... Vivos, né? Abortam vivos, esses assim, filhos fora da barriga. Fora da barriga, né? E por aí a gente vê um monte de coisa, porque não adianta a gente pensar que isso não tenha consequências. Lá vai eu, a terapeuta, né? Gente pensar que isso não tenha consequências psicológicas, inclusive para abominações sexuais como essas que a gente anda vendo por aí, que nesse caso, a gente não adianta pensar que não tenham consequências nisso aí do que abortos paternos, ou a forma como eles são educados, ou esses pais que são ausentes, ou esses pais que já tratam mulheres como objeto, o corpo das mulheres como descartável, como objeto, e chegam filhos que acham que podem fazer a mesma coisa. São consequências geracionais. Total. Vão se perpetuando. É isso. Que programa enriquecedor, hein? Eu tô só aquela figurinha do WhatsApp da Maiara, assim, ó.
Só quem tá assistindo no YouTube vai conseguir ver. Não, quem tá assistindo pelo Spotify também vai conseguir ver. E assim, terminamos. Você deixa sua curtida, se inscreve no canal. Inclusive, tá faltando menos de 100 pessoas pra gente conseguir completar 1000 seguidores lá no canal do YouTube ou aqui no canal do YouTube. Então, façam-me o favor. Por favor, vamos lá. Avalie o podcast também. Segue a Xana no Instagram. Xan com X, Ravelli com 2 L's. Maravilhosa. Chegue seguindo a Aline Prado Oficial com 2 N's também. E Tati com Y Ferreira, minha parceira linda. Né, gente? E também o Meu Pitaco Primeiro, @ Meu Pitaco Primeiro, que estamos aqui nos estúdios Mood Content. E olha, que a gente possa, as mulheres que estão assistindo, que a gente possa se honrar umas às outras. E que os homens que estão nos assistindo também possam se honrar. E honrar a feminilidade que existe em vocês. Isso não torna de vocês homens frágeis, mais frágeis. E também não tem nada errado em ter a fragilidade, não. Você assumir e abraçar a tua fragilidade, porque isso te vulnerabiliza e te fortalece cada vez mais para você ser um homem cada vez melhor. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Vamos lá replicando cada vez mais para a gente fazer crescer esse diálogo e chegar a mais pessoas. Xan, te honro, te agradeço demais. Tati, te honro e te agradeço demais. Obrigada a você, Xan. Semana que vem, sexta-feira, tá? Aqui. Queridas, prazer grande. Vocês já sabem, mas sempre bom lembrar que eu sou uma pessoa perigosíssima. Vocês não me chamem pra nada por educação, porque eu chego, eu vou e levo vinho, hein? Trago vinho, trago cerveja, só pedir que a gente traz. Muito obrigada, de verdade, pelo acolhimento, por esse papo incrível. Obrigada. Imagina, obrigada a você por ter vindo. Que sensacional! Tchau, galera. Beijo!